Na aula de hoje, a gente vai ver algumas diferenças que existem no uso dos arrays na linguagem JavaScript e na linguagem Processing. Bom, vocês lembram lá, quando a gente vai declarar uma variável, que na linguagem Processing a gente precisa dizer o tipo de variável que a gente vai usar. Seja inteiro, ou um número real, ou então uma string. E em JavaScript a gente não precisa disso, a gente já declara somente escreve var, né, antes da declaração da variável, e serve para todo tipo de dado que a gente vai usar. Bom, como eu havia dito para vocês aí nas aulas anteriores aí sobre arrays, uma forma muito comum que a gente usa para declarar um array aqui em JavaScript é dessa forma aqui. A gente declara normalmente um array vazio mesmo. Por quê? Porque em JavaScript não precisa, a gente não tem necessidade de dizer previamente quantos elementos a gente vai usar no array. Agora, e no Processing já é diferente. No Processing a gente precisa dizer previamente quantos elementos a gente vai usar no array. Então é mais difícil. A gente normalmente não usa isso, não declara um array vazio na linguagem Processing. E como é que a gente faz para declarar então no JavaScript, né? A gente escreve o var, coloca o nome da variável, igual, e abre e fecha colchetes, ponto e vírgula. E no Processing é diferente. A gente escreve aqui o tipo da variável, no caso aqui é um inteiro, né? Abre e fecha o colchetes e depois coloca o nome da variável e um ponto e vírgula no final. Normalmente em JavaScript, então, em Processing, a gente escreve dessa forma aqui a declaração do array. A gente já diz aqui, por exemplo, no caso, que vai usar 6 elementos. Em JavaScript a gente pode fazer a mesma coisa, só que não tem muita necessidade, já que a gente pode aumentar o tamanho do array de forma mais fácil. No Processing a gente já não pode aumentar facilmente o tamanho do array aqui, a gente tem que usar algum tipo de função especial. Então vamos relembrar aqui como é que a gente declara um array com alguns elementos dentro já, em JavaScript. No caso aqui eu estou declarando um array com 3 elementos. Se eu quiser fazer isso aí no Processing, eu devo fazer dessa forma aqui, ó. É um pouco diferente então, ó. Aqui eu vou ter o colchetes, né, depois do tipo de variável que eu vou utilizar. E ao invés de usar os colchetes aqui, os dados que eu vou colocar dentro do array, eu vou utilizar então as chaves ao invés dos colchetes. Diferentemente aqui no JavaScript, né? Bom, então para a gente se familiarizar com o uso dos arrays aqui no Processing, eu vou deixar disponível ali na descrição do vídeo esse código aqui, que ele vai criar uma animação idêntica àquela que a gente usou lá no JavaScript, né, na biblioteca Processing JS lá do JavaScript. Então aqui, ó, a gente tem aqui a declaração diferente aqui, ó, a gente usa um tipo de dado aqui, no caso aqui o float, né? E aí então está disponível lá para vocês darem uma olhada lá, dar uma estudada nisso aqui. E ele vai produzir então essa animaçãozinha aqui, que foi o que a gente criou na aula retrasada, né? Eu vou deixar outros códigos lá também para vocês, como esse aqui, dessa animação aqui desse boneco de neve, que a gente usa para gerar esse efeito da neve caindo aqui, o mesmo princípio que a gente usa lá no espaço lá daquela navinha. E esse aqui é o código que a gente fez na aula passada, onde a gente clica na tela aqui, ó, e surgem esses balões aqui conforme a gente clica na tela, né? Esse programa aqui, a gente usa um tipo de array diferente no Processing, que não se chama, na verdade, array somente. Se chama ArrayList. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou deixar esse código disponível na descrição do vídeo também, e vou mostrar para vocês aqui a diferença no Processing do ArrayList e dos arrays normalmente, né? Os ArrayLists eles são um pouco diferentes assim, então a gente precisa de um pouco mais de estudo para aprender a usar eles corretamente. Bom, então vou voltar aqui para o quadro para falar sobre os ArrayLists. A gente usa um ArrayList quando a gente não sabe exatamente quantos elementos a gente vai colocar nos arrays, né? Então, normalmente na linguagem Processing, para eu declarar aqui um array, eu já tenho que dizer previamente aqui que eu quero, por exemplo, no caso aqui, 6 elementos, né? Eu tenho que dizer a quantidade de elementos que eu vou querer usar. Já o ArrayList, você só declara dessa forma aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um float, né? Eu poderia também declarar um inteiro, ou então uma string, um tipo, né, de dado diferente aqui, né? Então, eu coloco lá, ó, float list,
o nome da variável igual new float list, abro e fecho parênteses aqui e o ponto e vírgula. Bom, então vocês viram lá que na linguagem JavaScript, como a declaração lá dos arrays é uma coisa dinâmica, a gente pode mudar facilmente lá a quantidade que a gente quer de elementos no array. Então a gente não precisa do array list, porque todo array que a gente cria já é na verdade um array list, né? Agora aqui no processing é diferente, né? Enquanto nos arrays a gente usa construções desse tipo aqui dentro lá de um for, que para cada índice lá do array a gente vai, por exemplo, incrementar aqui, por exemplo, aqui incrementando com o valor que está na variável velocidade aqui, vel x, né? No float list, quer dizer, no array list a gente faz algumas construções diferentes. Por exemplo, aqui eu vou colocar para colocar um elemento no array e já com esse valor aqui, por exemplo, né? Então eu uso esse comando chamado append. Tem um outro comando chamado remove. Aí eu vou remover então do array esse elemento aqui, esse índice, né? E para chamar, né? Por exemplo, ao invés de eu colocar aqui x, abrir o colchete e fechar aqui e colocar aqui o índice que eu quero, eu tenho que usar essa função aqui get, no caso aqui do array list, né? E também aqui, quando eu vou adicionar aqui então o valor da velocidade aqui a variável, no caso do array list, eu tenho que construir dessa forma aqui, ó. Então vocês vão ver que tem umas diferenças. Vocês dão uma olhada naquele código ali dos balões, né? Para vocês saberem como é que funciona os array lists, né? Que são um pouco diferentes dos arrays. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.